E aí pessoal, tudo bem? Agora vamos continuar com a parte de funções, de novo, parte 4. Agora nós vamos trabalhar com as funções do primeiro grau. Então veja bem, funções do primeiro grau. Toda função do primeiro grau pode ser escrita na forma y igual a f de x a x mais b, onde a é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear. Veja bem, é importante que numa função do primeiro grau você identifique quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear, porque ele me dá informações importantes com relação ao comportamento dessa função do primeiro grau e também como que ela se caracteriza bem no gráfico, né? Então, olha só, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós temos o gráfico de uma reta, no caso da função f de x igual a 2x mais 4. Quem é o coeficiente angular? É o 2. Quem é o coeficiente linear? É o 4. Ela é uma função crescente, ou seja, quando o coeficiente angular é positivo, temos uma função crescente. Nesse caso, para quando x aumenta, o y também aumenta. Voltando um pouco ao x, o que era antes, olha. Então, veja que quando x tem um valor, o y vai estar bem caracterizado. Por exemplo, quando x é menos 4, o y é menos 4. A imagem do x igual a menos 4 é o próprio menos 4 aqui no caso. E assim por diante. Nós temos imagens negativas, olha, indicando aqui, para cada valor de x, uma imagem negativa. Passa por esse ponto menos 2. Quando é menos 2, nós temos uma imagem aqui que é o zero. Isso significa que quando o x é menos 2, a função é zero. Então nós chamamos o x igual a menos 2 de zero da função. Bom, continuando, deslocando o x, nós temos a imagem positiva. Olha aqui quando o x é zero. Quando o x é zero, o y é 4. Observe que ele tem o mesmo valor do coeficiente linear. Ou seja, o coeficiente linear, turma, indica aonde a reta intercepta o eixo y. Olha só, ponto de intersecção com o eixo y é igual a 0,4. Então, o coeficiente linear me dá a informação de onde a reta intercepta o eixo y, ok? Perfeito. E o ponto onde a reta intercepta o eixo x, que é o menos 2, que vai dar, no caso, 0 aqui para nós, ó, eu disse que se chama zero da função. Como obter o zero da função? Para obter o zero da função, para calcular o zero de uma função, basta resolver a equação f de x igual a zero. Por exemplo, pega aquela função que nós tínhamos lá no gráfico, na representação gráfica, como a função 2x mais 4, igual a zero. F de x igual a zero, 2x mais 4 igual a zero. 2x igual a menos 4, x igual a menos 2. Esse é o zero da função. Olha só, turma, aqui então nós temos o zero da função, que é onde a reta intercepta o eixo x, e temos o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Vocês sabem que, já que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, para definir muito bem uma reta eu preciso de quantos pontos? De 2 pontos. Então é interessante você pensar que numa função desse tipo, para traçar o gráfico, eu acho que é muito trabalhoso você atribuir vários valores para x para obter os valores de y e traçar o gráfico. Por que não obter os pontos principais, que são os pontos onde a reta intercepta os dois eixos, ok? Então, recapitulando, turma, para obter o ponto onde a reta intercepta o eixo x, você acha o zero da função fazendo aquele cálculo que eu acabei de mostrar. E para obter o ponto onde a reta intercepta o eixo y, o ponto onde ela intercepta o eixo y, nós observamos o coeficiente linear, que é a informação que está lá na função. Na função do primeiro grau, nós temos algumas classificações, ok? Não que isso seja tão necessário para resolver um exercício de função do primeiro grau, mas pode haver termos que podem confundir um pouco vocês na hora da resolução. Por exemplo,
função afim, função linear. Qual a diferença entre elas? Então, usando um pouquinho mais a teoria agora, sendo um pouco mais minucioso, a função afim, ela é uma função onde o A é diferente de zero e B é diferente de zero. A função do primeiro grau, então, é chamada de função afim. A função afim nada mais é do que uma função onde a reta não passa pela origem. Então, se o A é diferente de zero e o B é diferente de zero, nós temos aqui esse tipo de função que realmente não passa pela origem. Agora, eu posso mudar esse valor de A, olha. Veja que aumentando o valor de A, eu mudo a inclinação dessa reta, sendo mais inclinada quando o A aumenta e menos inclinada quando o A diminui. Bom, em todos os casos que eu considerei aqui, nenhuma passa pela origem, ok? Agora, turma, vamos falar da função linear. Quando A for diferente de zero e B for igual a zero, ou seja, o coeficiente linear igual a zero, nós temos uma função linear. O que fica realmente, se for seguido à risca, a rigor, a teoria, toda função linear é aquela que passa pela origem. Então, pessoal, vamos fazer o B ficar zero. Olha só o que acontece. Observe que o gráfico ele se desloca, ele se movimenta até chegar no zero. Pronto, turma. Agora o B é zero. E aí nós temos uma reta que passa pela origem e aqui no caso nós podemos alterar o valor de A, que é o coeficiente angular. Perceba que o ângulo que a reta forma com o eixo X aumenta, porque a inclinação aumenta, fazendo com que a variação de X se torne mais rápida, ok? Olha, tá vendo? Que o crescimento é mais rápido nesse caso. Pessoal, quando você observe que a reta, ela passa pela origem. Olha só, o B é zero. Vamos tentar mudar esse valor de A aqui para ver o que acontece com o gráfico. Então, quando eu aumento o A, olha só, a inclinação da reta aumenta. Mas aumenta em que, considerando o quê? Considerando esse ângulo aqui, a inclinação é o ângulo que a reta forma com o eixo X, seguindo até a reta no sentido anti-horário. Então, veja bem aqui na seta. Quando eu pego aqui, a inclinação da reta a partir de onde está o eixo X até quando chega o eixo Y, eu tenho uma inclinação. Bom, eu vou movimentar aqui o A, aumentando o coeficiente angular, perceba que esse ângulo fica cada vez maior, indicando que a reta ela fica mais rápida, ok? E diminuindo o valor de A, nós temos um crescimento menor. Ok, turma? Bom, então, essa é a função linear. É aquela reta que passa pela origem. Existe uma outra função que ela é bastante importante, que é a função constante, que é no caso onde o A é igual a zero e B um número real qualquer. Aí nós chamamos de função constante. Turma, vamos fazer o A virar zero. Olha o que acontece. Veja a movimentação que acontece com o gráfico. Pronto. Aqui no caso, olha só. Quando o A for zero, nós temos uma função constante. Vamos usar o bom senso, turma. Se o A indica a variação, quando o A é positivo, ela é crescente. Quando o A é negativo, ela é decrescente. Quando o A é igual a zero, não tem variação. Então, ela é uma função constante. Olha só aqui no gráfico, turma. Para qualquer valor de x, eu vou aumentando o x ou diminuindo, as imagens são sempre as mesmas. Então, observando aqui, nós temos sempre a mesma imagem. Então, ela é constante. Ok, pessoal? Veja bem que quando a função é constante, nós não temos raízes. Tudo bem, turma? Agora, vamos lá. Deixa eu mostrar um pouco sobre a função decrescente, né? Quando que ela é decrescente? Vamos variar o valor de A para valores negativos. Olha só o que eu tenho aqui. Ela é uma função decrescente
eu peguei uma função do tipo menos 2x mais 2. O coeficiente angular é menos 2 e o coeficiente linear é 2. Se eu mudar o ponto A, olha só, as imagens, os valores de y vão diminuindo a cada vez que x aumenta. Observem aqui, turma, no gráfico. Primeiro, o 2, que é o coeficiente linear, está aqui no gráfico. O 1, que é o zero da função, que é aquele cálculo que nós fizemos lá, que eu mostrei agora há pouco, anteriormente, ok? E aí, nós temos o zero da função, que é onde a reta intercepta o eixo x, e quando ela ultrapassa esse ponto, as imagens ficam negativas. Olha, o que eu tenho aqui, que vai ser um assunto que nós vamos abordar na próxima aula, que é quando que as imagens são positivas e negativas, que é o estudo da função, o estudo do sinal da função. Bom, pessoal, essa é a aula de função do primeiro grau. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham gostado da aula.